O Expressão está de volta com o advogado tributarista e professor Luciano Dias Bicalho. Professor, muito se fala da reforma tributária. O que seria a reforma tributária? Na verdade, a reforma tributária tem sido tratada no Brasil como a solução de todos os problemas, ou uma panaceia, né, que de todos os problemas resolveria. E, na verdade, a reforma tributária é uma compreensão de que o sistema tributário concebido na Constituição de 1988 acabou talvez não sendo o melhor sistema que nós poderíamos implementar. E basicamente grandes questões se colocam na reforma tributária, mas basicamente você hoje discute a questão de desonerar determinadas áreas da economia e tributar outras com maior peso, né? Desonerar o consumo, especialmente das baixas rendas, mas também criar mecanismos mais sofisticados ou mais atuais de tributação, mecanismos que não sejam cumulativos. Então, na verdade, não existe bem uma definição do que seja reforma tributária, porque para cada pessoa que você perguntar como deveria ser o sistema tributário, para qualquer legislador ou para qualquer estudioso do direito tributário, cada um vai ter uma opinião diferente sobre isso. No caso, o tributo seria uma proposta de redução de danos ao contribuinte, na verdade. Sim, na verdade, a reforma tributária é uma tentativa de compreender que o nosso sistema é complexo demais, que essa complexidade acaba gerando distorções, que talvez nós pudéssemos simplificar para que nós pudéssemos arrecadar mais e ter uma economia um pouco mais desenvolvida. O problema é saber como fazer isso, porque os interesses são muito grandes, né? Hoje você tem uma arrecadação que, bem ou mal, atende às necessidades ou os anseios do poder público. Então, qualquer reforma tributária, até o momento em que ela se consolida, você não tem muita certeza se haverá um aumento ou uma diminuição de arrecadação, e isso acaba gerando uma preocupação do poder público de não fazer uma reforma tributária, porque o sistema como está, de uma certa forma, atende os interesses dos governantes, né? Essa transferência, essa permuta da carga do tributo, por exemplo, a Lei Rouanet, incentivo à cultura, também as ações sociais, isso seria também uma saída? Poderia haver um aumento desse tipo de ação, desse tipo de permuta? Seria uma solução? Na verdade, seria desonerar determinadas empresas ou determinadas entidades, desde que essas entidades pudessem prestar um papel que já é um papel do Estado, né? A questão do incentivo à cultura, de prestar serviços à comunidade, seja por meio de assistência médica, social, mas nós não podemos pensar somente numa terceirização absoluta das atividades do Estado, né? Na verdade, sim, há de se valorizar e permitir essa desoneração tributária dessas entidades, mas o Estado tem também um papel muito forte, muito específico de prestar o serviço aos cidadãos, especialmente naquelas comunidades mais carentes, mais afastadas, aonde essas entidades não estão e lá não chegarão. Então não adianta eu achar que a sociedade civil organizada por si só vai substituir o Estado, porque ele não vai. Por que a reforma tributária nunca é levada adiante pelos políticos? Pelos interesses em conflito. Você hoje tem uma carga tributária que, em virtude da forma como foi implantado o sistema tributário de 88, que privilegia uma grande parte da arrecadação com a União, uma parte menor com os estados e uma parte menor ainda com os municípios. Então a União, aonde basicamente se discute a reforma tributária, já que nós estamos falando de uma reforma tributária que pressupõe alterações constitucionais, emendas constitucionais, não tem um grande interesse em levar essa discussão adiante. E da mesma forma, os Estados-membros, né, o Estado de Minas Gerais, Goiás, o que seja, também não tem um grande interesse, porque hoje é possível, pelo sistema que nós temos, de tentar atrair com benefícios fiscais empresas para os seus estados. E uma das propostas da reforma tributária é que essa dita guerra fiscal termine com a nacionalização de alguns tributos, como por exemplo o ICMS, que é estadual. Então os estados também não têm interesse. Então é difícil. Por outro lado também, a gente fica falando só do Estado, para os contribuintes, especialmente os grandes contribuintes, o sistema complexo como está é ótimo também, porque aí gera possibilidade de questionamentos, de não pagamentos, de planejamentos tributários. Então, na verdade, é uma confluência de interesses, não só do Estado, mas também de contribuintes, dos grandes contribuintes,
que percebem o sistema complexo como está como uma forma de elidir ou evadir tributos. Alguém ganha com isso, né? Certamente. O que eu posso dizer para você é que não é a sociedade assalariada ou a sociedade mais pobre. E o governo Lula, recentemente, ele elogiou a carga tributária do país e disse que não existe país desenvolvido sem a alta carga tributária. O que é melhor? Primeiro cobrar uma carga tributária e depois investir, ou investir e depois cobrar uma carga tributária? Olha, nós temos que pensar o seguinte. Até o presidente Lula, que é já hoje um presidente viajado, já esteve em vários países desenvolvidos, ele haverá de concordar comigo que nós estamos muito, mas muito longe de chegarmos perto de algum país que se considere desenvolvido e que tenha uma alta carga tributária. Então, na verdade, dizer que nós só seremos desenvolvidos com uma alta carga tributária pode até ser uma verdade, desde que nós saibamos que a aplicação dos recursos seja corretamente feita. E aí não só pelo Lula, que na verdade tem uma pequena parcela de responsabilidade nessa aplicação de recursos, porque nós estamos falando ali do governo federal, mas também dos governos federais, estaduais e municipais. Então, essa pergunta era uma pergunta que já se vinha antigamente da época do Delfim Neto, né, que foi de quem o Lula foi um grande opositor e depois veio a se tornar uma pessoa mais próxima. Que é aquela questão da época do governo militar, vamos primeiro crescer o bolo para depois dividi-lo, né? E é uma escolha difícil, realmente não é uma escolha fácil, é uma escolha que passa longe de, por exemplo, de uma pessoa que estuda direito tributário, porque a gente se afeta, é uma discussão mais econômica do que tributária, mas que realmente a nossa carga tributária, mesmo em face do atual percentual e do serviço que nós prestamos, ela é alta, sem dúvida. Assim como ficha limpa, a reforma tributária poderia passar pela iniciativa popular? Na verdade, qualquer alteração do sistema tributário pressuporia uma emenda constitucional. E é lógico que a sociedade organizada pode atuar, mas mediante os seus representantes legais, que na verdade são os deputados, os senadores. Não existe a possibilidade de se fazer, como se fez no caso da ficha limpa, uma proposta de uma iniciativa popular de lei. Porque, na verdade, a reforma do sistema tributário pressupõe uma alteração da nossa própria Constituição. Então, na verdade, não haveria a possibilidade do instrumento formal da iniciativa popular, mas haveria certamente do instrumento material da iniciativa popular, que é a pressão organizada da sociedade sobre os seus representantes. Nós estamos aí agora votando para os nossos representantes e certamente, me perdoe fazer esse comentário, é um desserviço à cidadania você votar numa pessoa que apenas se apresenta como uma pessoa que não sabe o que vai fazer lá, né? Que vai aprender lá o que vai fazer. Na verdade, não é dizer que nós temos que votar em políticos profissionais, mas em pessoas que tenham propostas, que tenham compreensões adequadas do que deve ser feito pelo melhor do país. E aí eu friso novamente, não é questão de votar em políticos profissionais também não, porque nós estamos aí há séculos sendo geridos por essas pessoas e estamos num sistema como estamos hoje. Mas é compreender que grande parte da responsabilidade pelo sistema que nós temos hoje é nossa, porque nós é que colocamos os nossos legisladores lá e são eles que fazem as leis. Então nós não podemos reclamar muito se nós não atuamos como cidadãos na hora do voto. A questão da reforma teria que vir a partir do legislativo. Sim, mas claramente com a pressão popular. Sem dúvida. Recentemente em São Paulo foi instalado o impostômetro e os números são extremamente exorbitantes, são elevados e não param de girar. O que isso dificulta na compreensão do contribuinte? O problema, eu acho que o impostômetro é uma boa iniciativa, mas você lida ali com valores tão estratosféricos que saem da realidade do cidadão médio. Você falar que que o Estado arrecadou até um determinado momento 500 bilhões de reais, o que talvez fosse interessante, como acontece em alguns países, em que em qualquer compra que você fizesse ou em qualquer aquisição que você fizesse, viesse destacado na nota fiscal o percentual do valor que você está pagando do tributo. Isso já acontece um pouco nas contas de luz, que você vê lá, olha, 30 e tantos % da conta de luz que você paga é de ICMS,
Mas seria interessante você sair, por exemplo, do supermercado, chegar lá no Carrefour, na hora que você fosse fazer uma compra, saísse assim, ó, você gastou R$1.000, desses R$1.000, 222 são de tributos. E isso não é uma atribuição do vendedor, não. Ele não tem obrigação de fazer isso de forma alguma. Mas também não existe uma lei que determine que se explicite ao contribuinte desses tributos que nós chamamos de tributos indiretos, que são tributos embutidos dentro do custo das mercadorias, que isso seja exposto. Talvez, se nós tivéssemos isso, o contribuinte tivesse uma compreensão melhor do que meramente pelo impostômetro. Teria uma capacidade crítica muito maior. Sem dúvida, sem dúvida. Para a gente terminar, Luciano, como que o próximo presidente, o governador, devem tratar a questão do tributo no Brasil? Olha, eu acredito que nós temos que ter a compreensão que a discussão sobre qualquer sistema tributário é uma discussão permanente. Então não podemos acreditar que nós teremos aí uma solução mágica, uma solução imediata para este problema. Então o que há de se ocorrer ou de haver é uma compreensão dos governantes, mas não só dos governantes, mas também da sociedade, seja civil organizada ou seja nosso enquanto cidadãos, que esta é uma questão a ser enfrentada e que há necessidade de alterações e discussões que sejam discussões não só no âmbito da arrecadação, mas também dos impactos sociais da tributação. E eu acho que talvez esse seja, ou deveria ser, o objetivo dos nossos futuros governantes. Ou seja, é um problema e deve ser sanado. Sim, ou pelo menos discutido com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de participação da sociedade. Luciano Expressão agradece mais uma vez. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado, professor, mais uma vez. O Expressão de hoje chega ao fim. Para fazer críticas ou sugerir temas, o e-mail é expressão@unibh.br e o telefone é 3207-2919. Até o próximo programa.